Salve, salve! Esta é a aula para a turma do segundo ano. Hoje falaremos sobre a função afim. Tudo bem? Então vamos lá. Introdução. Antes de apresentarmos o conceito de função afim, vejamos alguns exemplos envolvendo algumas aplicações que podem aparecer no dia a dia. Então aqui nós temos alguns exemplos. Exemplo 1. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. Ok. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, chamada bandeirada, de R$ 4, mais 2,20 por quilômetro rodado. Não estamos considerando aqui o tempo em que o táxi ficaria parado em um eventual congestionamento. Ou seja, ele pagou R$ 15 vezes. Ele pagou pelos 15 quilômetros, vezes 2,20 por quilômetro rodado, deu R$ 33. Esse valor é pela distância percorrida. Só que ele pagou R$ 4 a mais pela bandeirada, ou seja, você entrou no táxi e já pagou esses R$ 4. E você vai gastar 2,20 por quilômetro rodado. Bom, então isto é, somando os dois valores, 33 mais 4, R$ 37. Se a casa da namorada ficasse a 25 quilômetros de distância, Antônio Carlos pagaria pela corrida. 2,20 vezes 25, andou 25 quilômetros, mais os R$ 4, R$ 59. Então, como é que foi realizada essa conta? Deixa eu abrir a calculadora. Foi feito 25 vezes 4. Aliás, 25 vezes 2,20 mais 4. R$ 59. Foi exatamente isso que aconteceu. Podemos notar que para cada distância x percorrida pelo táxi, acerta o preço P para a corrida. Nesse caso, a fórmula que expressa P em reais em função de x em quilômetros é P de x igual 2,20 vezes x mais 4, que é um exemplo de função polinomial de primeiro grau ou função afim. Tudo bem? Vamos ao exemplo 2, que é outra situação. Um corretor de imóveis recebe mensalmente da empresa em que trabalha um salário composto em duas etapas. Uma ajuda de custo de R$ 700 e uma parte variável que corresponde ao adicional de 2% sobre o valor das vendas realizadas no mês. Em certo mês, as vendas somaram R$ 300 mil. Para calcular quanto o corretor recebeu de salário, fazemos. Então, o que aconteceu aqui? O 700 é fixo, ele vai receber vendendo ou não. Ele vai receber esses 700. E ele vai ganhar mais 2% em cima dos 300 mil vendidos. Então, o que faz primeiro? Calcula os 2% desses 300 mil e soma 700. Então, ou seja, é calculado 2% dos 300 mil, R$ 6.000, mais 700. O salário líquido desse trabalhador é de R$ 6.700. Salário, R$ 6.700. Em outro mês, as vendas somaram apenas 80 mil. Neste mês, o corretor recebeu. Se agora foi só 80 mil, eu pego esse 80 mil e multiplico pelos 2%. Certo? Que é 2 dividido por 100. E multiplico por esse valor de 80 mil. De comissão foi R$ 1.600. Mais os 700 que é fixo, ele receberá então 2.300. É o que consta aqui, o salário R$ 2.300. Observamos que para cada total X de vendas no mês, há certo salário S pago ao corretor. Nesse caso, a fórmula que expressa S em função de X é SX igual a 700 mais os 2%, que é 0,02 vezes X.
2%, 2 dividido por 100, 0,02. Tá? É outro exemplo de uma função afim. Tá? Função afim, função de primeiro grau. E temos mais um exemplo. Um restaurante self-service podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil. Em um deles, cobra-se R$ 3,80 por cada 100 gramas de comida. Dois amigos serviram-se nesse restaurante de 620 gramas e 410 gramas. Vamos calcular quanto cada um pagou. Então, olha só. Inicialmente, observa-se que R$ 13,80 por 100 quilos equivale a R$ 38,00 por quilograma. Certo? Assim, podemos calcular quanto cada amigo pagou. Quem se serviu de 620 gramas, 0,62 quilos, pagou 0,62 vezes 38, que é R$ 38,00 o quilo. O que ele fez aqui? O que os restaurantes fazem? Para não parecer que esses R$ 38,00 por quilo é um valor muito alto, o que eles fazem? Eles dividem a quantidade por 100 e falam assim, ah não, você vai pagar R$ 3,80 a cada 100 gramas. Então, aparentemente, é um valor mais cabível ao bolso, certo? Então, essa é a sacada de marketing, né? Pois bem, mas o que foi feito aqui? Um pegou 620 gramas, outro 410. Então, o que a situação está falando, né? Que tem que transformar essas quantidades em quilogramas. 620 gramas dividido por 1.000, 0,62 quilogramas, tá? 620 gramas, 620, 0,62 quilogramas, certo? Para ficar mais visível uma situação, meio quilo não é 500 gramas? 500 gramas dividido por 1.000 é exatamente o meio quilo. Então, 620 gramas será o 0,62. Ele pediu para multiplicar isso pelo valor do quilograma, que é R$ 38,00. Então, o primeiro vai pagar R$ 23,56. E o segundo, que consumiu 410 gramas, ou seja, 0,41 quilos, vezes 38, pagará R$ 15,58. Vamos ver se é isso? Então, ó, fazendo as continhas, 0,62 vezes 38, deu 23,56 e o outro amigo pagou 15,58, exatamente como calculado aqui. O valor Y pago em reais varia de acordo com a quantidade de comida X em quilogramas. A lei que relaciona X e Y e X, nesse caso é Y igual a 38 vezes X, em que é outro exemplo de função polinomial do primeiro grau. Tá bom? Então, olha só. Aqui, lembrando que esse x tem que ser convertido a quilo, né? Mas é outra situação que envolve uma função afim. É outra situação do nosso dia a dia. Vamos para a parte mais teórica agora, né? Chama-se função polinomial de primeiro grau ou função afim qualquer função do tipo f de x igual a de x mais b, em que a e b são números reais, dado que a é diferente de zero. Tá bom? Na lei de formação, f de x igual a de x mais b, o valor de a é chamado de coeficiente angular de x e o valor de b é chamado de termo constante ou independente. Ou seja, o valor que acompanha x, vamos colocar essas funções aqui. Trazer mais para cá, né? Dos três exemplos citados, aumentar a letra. Colocar leis de funções, tá? No primeiro caso,
nós encontramos a expressão do taxista, né? Eu vou pegar a expressão por completa, ele chamou de P de X, né? P de X, que é o preço a ser pago, era de 2,20 X. X é quilômetro rodado, mais R$ 4, né? R$ 4. Nem precisa. Esses zeros após a vírgula, na verdade, nem precisa, tá, gente? Só deixando claro que esse monte de zero depois da vírgula não precisa. Tá? A segunda situação... Não quero marcador. A segunda situação encontrou a fórmula Sx, a expressão Sx, igual a 700 de comissão mais os 2%, né? Ele chamou de 0,02 X. X é o total de vendas nesse caso, né? E no exemplo 3, Y ele chamou função y igual a 38x. Certo? Então, olha só. O valor de A em cada um desses casos é o valor que obrigatoriamente acompanha a variável x. Quem acompanha x aqui é o 2,20. Vamos colocar só 2,2, porque esse zero não precisa. Tá? E o valor de B, eu vou pintar, inclusive, para ficar mais fácil. Né? Valor de A, valor de B, é o número que não acompanha a variável, ou seja, é apenas o 4. Tá bom? Na segunda situação, o valor de A é sempre quem acompanha a variável, coeficiente angular. O A é chamado de coeficiente angular. É o 0,02. Tá? Não importa se aparece antes ou aparece depois, tá? Esse é o valor de A. Tá bom? E o valor de B é igual aos 700. Tudo bem? Então, esse 700 é o valor de B. O valor, ou seja, o valor que acompanha a variável x é o valor de A e o número sem variável é o valor de B. Na terceira situação, o valor de A é 38. Claro, né? O valor que acompanha x é 38. E o valor de B? O valor de B, nesse caso, é igual a zero. Ele não aparece. Porque não tem por que cobrar taxa, por exemplo, no restaurante. Há quem cobre a taxa do garçom, né, dos 10%. Mas nessa situação não tem taxa. Não tem valor fixo. Ele vai pagar o que vai consumir, acabou. Tudo bem? É isso. Basicamente é isso. Vamos seguir a nossa apostila. Tá. Então, ó, em outros casos, ó, f de x igual a 5x menos 3. Valor de A é 5, valor de B é menos 3. A função de x, menos 2x menos 7. A função é menos 2. Aliás, desculpa, o valor de A é menos 2. E o valor de B é menos 7. F de x igual a x sobre 3 mais 2 sobre 5. O valor de A acompanha x.
certo? Então, quem acompanha x? Se não tem nada na frente, tem 1. Então é 1/3. E o b é o próprio 2/5. Tudo bem? F de x igual a 11x. O valor de A é 11 e o valor de B é 0. Tá? O valor de y menos x mais 3, em que A é igual a menos 1 e B é igual a 3. Certo? O valor que acompanha x vale 1, negativo. O sinal vai junto. E o valor que não acompanha a variável é o valor de B. Tudo bem? Y é igual a menos 2x mais 1. O valor de A, menos 2,5. O valor de B é 1. Tá bom? Pode acontecer... Deixa eu mostrar outros casos. De vir algo do tipo... Y igual a 7 menos x. Do número aparecer na frente. Tá? Mas nesses casos, ó, o valor de A continua sendo quem acompanha x. Quem acompanha x aqui? O menos 1. Tá? Se não aparece número nenhum na frente, tem 1 ali, né? Como carrega o sinal, então é menos 1. E o valor de B aqui nesse caso é 7. Tá bom? Outro caso, que é o da fração. Vou chamar de A e B, né? Melhor. Fx igual a 1/5. Aliás, vou colocar x sobre 5 menos 3 sobre 2. O valor de A aqui é quem acompanha x. A. Quem acompanha x? Tá x por 5, né? Então, 5 embaixo. E em cima tem quem? Quando não aparece nada, tem 1, né? Então, é 1/5. Esse é o valor de A. Esses valores de A e B são sempre só números. A variável não vem junto. Ah, qual que é o valor de A aqui? Ah, é menos 1x. Não, é menos 1. O valor de A é só o número. Tá bom? O valor de B, por sua vez, vale menos 3 sobre 2. Simples, né? Seguindo. Cochila. Tá. Repara o seguinte. Que a função ela pode ser chamada de f de x ou de apenas y. Y é igual a alguma coisa, f de x é igual a alguma coisa. Olha nos nossos três casos, né? P de x quer dizer que o preço está associado ao x quilômetros. S, que é o salário do indivíduo, está relacionado com a quantidade de vendas, né? E aqui y tem relacionado a x. Tá bom? Y está relacionado a x. Muito bem. Ok. Um caso particular de função afim é aquele que b igual a zero. Nesse caso, temos a função afim pela lei f de x igual a a de x. Ok. Com a real e a diferente zero, que recebe denominação especial de função linear. Quando esse b é igual a zero, né, a gente encontrou no nosso terceiro caso, 38x, e acabou, né? Exemplo, f de x igual a 3x, f de x igual a menos 4x, f de x igual a x. Em que a é 1, b é 0. Nesse caso, f de x denominado função identidade. Isso é mais uma propriedade, tá bom? Muito bem. Gráficos. O gráfico de uma função polinomial de primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos OX, OY. Que eixos são esses? Justamente os eixos do plano cartesiano. Tá bom?
Então, quer dizer, uma função de primeiro grau, ela vai ser dada uma reta contida nesse plano. É isso que essa frase nos disse. Desta forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam essa função. Tá bom? Então, para construir o gráfico dessa função, vamos atribuir valores arbitrários para x, substituir na equação e calcular o valor correspondente a fx. Certo? Então, olha só. Situação 1. Construa o gráfico da função dos reais em reais definida por y igual a 3x menos 1. Ok? Vamos fazer essa. Ó. Construa o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Então, o que ele disse? Para a gente atribuir valores para x. Muito bem. Numa função de primeiro grau, a variável x, ela é chamada de independente, ela é termo independente. A variável y, ela é dependente. Tá bom? Então, ela é variável dependente. Muito bem. Ou seja, vamos colocar uma tabelinha aqui e fazer alguns valores. Calcular alguns valores dessa função. Tá bom? Isso aqui vai ser um pouquinho maior. Vou centralizar tudo. Aqui vamos colocar x. E aqui será y. Ou a função de x. Tá bom? Nesse caso, y vai ser 3x menos 1. Ok? X vai ser dado e y vai ser calculado. Vamos calcular para x igual a menos 1, para 0, para 1, para 2 e para 3. Vamos fazer essas continhas rápidas aqui. Tá bom. Então, o que a gente faz? A gente pega essa função. Onde for x, vamos substituir por menos 1. E aí a gente calcula. Tá bom? Por exemplo, x vale menos 1. Se a função é y igual a 3x menos 1, então onde for x, vamos substituir por menos 1. Ah, mas aqui, eu vou até aumentar agora, porque acho que vai ficar maior. Três vezes menos 1 é menos 3. Menos 1. Menos 3 com menos 1 é menos 4. Certo? 0. Agora x vale 0. Se x vale 0, onde for x, a gente vai substituir por 0. 3 vezes 0, 0. Menos 1. 0 menos 1, menos 1. Ok? Deixa eu inserir uma coluna direita também. Tá bom? Então vamos lá. Quando x vale menos 1, então a gente tem o ponto menos 1 para x e menos 4 para y. Certo? Porque quando a gente joga o menos 1, a função vale menos 4. Ok? Só mudar aqui. Pronto. Quando x vale 0, a função vale menos 1. Quando x vale 1, vamos calcular agora para x igual a 1. Então, onde for x, a gente vai substituir por 1. 3 vezes 1,
3 menos 1, 2. Então, quando x vale 1, a função me dá 2. Quando x vale 2, 3 vezes 2, menos 1. Certo? 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, o ponto que a gente tem é 2 e 5. Tá bom? 2 e 5 é a função. Perfeito. Nós teremos agora para x igual a 3, né? 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Então, a função 3 e 8. Tudo bem? Então, nós temos esses pontos que a gente vai colocar no gráfico agora. Olha só. Então, a gente vai localizar primeiro. Vamos localizar. Colocar os pontos. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4 está aqui, ó. Tá vendo que apareceu o pontinho aqui? Menos 1 para x e 4 para y. O segundo ponto é o 0 e o menos 1. 0 e menos 1. Tá ali, né? Ok. Perfeito. O outro ponto é 1 e 2, né? 1 e 2. Tá aqui. Ah, aqui não é 0, não é menos 1 e menos e 4. É menos 1 e menos 4. Ele vai estar aqui embaixo, ó. Vou mostrar. Menos 1 e menos 4, tá aqui. Bom? O próximo ponto, 1 e 2, é o 2 e 5, né? O próximo ponto é o 2 e 5. 2 para x. 3 para y. Tá bom? E o próximo é o ponto 3 e 8. Tá aqui. 3 e 8 está aqui. Então agora, como a gente tem esses pontos no gráfico, a gente pode fazer assim também, ó, deixar todos os pontos visíveis, né? Pronto. A gente pode simplesmente traçar uma reta sobre eles, tá bom? É muito recomendado que se utilize aquele papel quadriculado, em que cada quadradinho é 1 centímetro, né? Ou meio centímetro, dependendo, né? Para fazer mais fácil os gráficos, né? Mas não há necessidade, pode ser feito numa folha de caderno ou numa folha em branco sulfite também, tá bom? Aí a gente consegue simplesmente traçar essas linhas. Tudo bem? Então, quando a gente coloca agora a função aqui, que é 3x menos 1, vou deixar ela em vermelha. Quando a gente risca esses pontos, a gente fez o gráfico dessa função de primeiro grau.
que é exatamente o gráfico que foi mostrado aqui, ó. Tá vendo? Ele disse que ainda passou pelo ponto menos um terço. Tá bom? Então é isso. Para essa aula é até aqui. Próxima aula a gente continua no assunto gráficos. Até lá. Valeu!